industrial da nossa indústria é um problema que eu diria que não vem dos 18 meses. Se a gente olha a nossa série, eu diria que ela vem dos 3, 4 anos, um pouquinho antes, até mais, um pouquinho antes da crise de 15 e 16, a gente já tinha dificuldades no nosso setor industrial. Ela vem meio que andando de lado, e eu não enxergo uma forte recuperação para 2022, especialmente por aquela visão que eu disse para vocês de uma regularização das cadeias de suprimentos globais que deve demorar para acontecer, mais para o final de 2022. Eu acho que esse é um ponto importante. Algo que o nosso setor industrial requer e torce, eu acho que é mais do que torcida, talvez, eu não sei como é por aqui, mas lá em Minas, a gente, quando quer muito uma coisa, acende uma vela de 7 dias. Aqui? Tem patuá aqui? Está tudo aqui, né? Lá em Minas, no interior de onde eu sou, a gente acende uma vela de 7 dias, bota o joelho no milho e fica rezando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer para ver se sai uma reforma tributária decente, parruda, que de fato simplifique, vamos dizer, o ambiente de negócios. Então, assim, vejo com cautela a recuperação do setor industrial. E no que diz respeito à questão inflacionária, de fato, é um risco para aquele cenário que eu tenho de PIB de 1,5. Quando eu falei PIB de 1,5, eu vi que algumas pessoas passaram assim, ficaram já tristes. Mas eu diria que, se de fato aquela inflação que a gente está esperando não se materializar e a gente tiver um cenário um pouquinho pior, isso tem efeitos. Assim. A gente já sabe, todos nós somos experientes aqui, né, para saber que inflação não traz crescimento. Se fosse assim, nos anos 80, nós seríamos o país que mais teria crescido no mundo. Né? Então, eu preciso de estabilidade para planejamento dos entes públicos, planejamento das empresas, e eu preciso de custo do crédito mais barato. E eu preciso, para ter esse elemento, as empresas precisam acreditar para contratar pessoas, para melhorar o mercado de trabalho, e assim a gente segue. O ponto é, se de fato essa inflação se desvia para cima, o Copom, não abandonamos a ideia de que o Copom chutou o balde, tá? Que não vai perseguir. O Copom as pessoas que estão lá têm um nome, têm uma reputação a zelar no mercado. Tá? Se a inflação sobe mais do que aquele cenário, eles terão que reagir. Então, é um elemento de viés para cima na inflação, viés para cima nos juros, e se isso acontece, infelizmente, viés para baixo na atividade econômica. Tá? Mas, ainda assim, nós somos esperançosos com esse nosso país. Muito obrigada, viu, Ronaldo Távora, economista-chefe do Banco do Brasil, a toda a equipe do Banco do Brasil também que se fez aqui presente, a atenção de todos. Queria, Ronaldo, abrir a caixinha aí com você e que todos os colegas receberam o mesmo kit. Aqui tem tudo que tem direito. Ó, tem um colarzinho de contas dos orixás, tem um patuazinho, tem uma figa, entendeu? Então, quando você tiver que fazer a análise do câmbio, num ambiente assim mais fechado, entendeu? Você põe o seu patuazinho no bolso. Mas é isso. Eu queria realmente agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e quando dar aqui seguimento à nossa atividade, dizer que nós não teremos... Pessoal, um bom evento para vocês. Vou ter que sair correndo, que o voo já está lá me esperando quase, né? Obrigada, viu, pela sua presença. É assim, né? É assim agora. Eu também. Eu vou pegar emprestada a água. Isso. Tchau. Então, vou agora convidar imediatamente aqui o meu sucessor na mesa e dizer que nós não vamos parar mais até o final. O café vai ser servido na mesa, então quem precisar ir ao banheiro, fazer alguma coisa, porque nós temos uma meta de desocupar essa sala às 18 horas. Então, Fúvio, tem uma mesa depois da sua, que a gente precisa separar pelo menos uns 40 minutos.
Então, gostaria de convidar Fúvio Albertoni, especialista em finanças públicas, foi secretário de Fazenda do Juiz de Fora, hoje é consultor de prefeituras, trabalha na Gov, ele vai poder explicar melhor essa empresa de apoio a pequenos municípios na gestão fiscal. Fúvio, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fúvio é um fundador do Fórum de Secretários de Fazenda, então foi importantíssimo aqui para a gente chegar até aqui. Muito obrigada, Fúvio, por você ter atendido o nosso convite para participar do evento. Obrigadão. Eu que agradeço, Giovana, né? Voltando aqui ao fórum, nós tivemos no último presencial lá em Florianópolis, né? Então, vamos lá. Cadê o nome aqui? Eu tenho que pegar o nome de todo mundo aqui, gente. Espera um pouquinho. Tem que botar óculos, estou ficando já velhinho, então... Então, vamos chamar, tem aonde chamar. A Maíra Fischer, secretária de Finanças da Prefeitura Municipal da cidade de Recife. Sandra Marluza Severo Quadrado, diretora da Receita Mobiliária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Seja bem-vinda. Débora Moreira da Silva, subsecretária de Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal de Governança de Mesquita. Senhor Francisco José Gomes, auditor do Tesouro Municipal e assessor tributário da Secretaria das Finanças de Fortaleza. E senhor Carlos Eduardo Burkler, se não falei errado, auditor fiscal de tributos do município de Londrina e diretor de assuntos tributários da Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios do Distrito Federal. Bom, queria agradecer a presença de todos. Então, vou começar. Vocês vão ver que essa mesa é um pouco diversificada, né? A gente aqui vai passar sobre arrecadação, modernização de arrecadação, e vamos passar sobre todos os temas praticamente. Nós vamos desde o planejamento, do lançamento, da cobrança, da gestão, fiscalização até o pagamento, né? Quem dera se no município funcionasse tão certinho assim, né? Mas o que a gente está querendo é trazer essa luz a essa questão. Ela é tão diferente que o coordenador vai palestrar também. Então, eu vou falar um pouquinho também. Vou aproveitar aqui. Podia botar a apresentação. Então, vamos lá. Como a Giovana falou, né, eu fui secretário da Fazenda de Juiz de Fora, Minas Gerais, por 8 anos e 2 meses. Terminei agora, em fevereiro desse ano, meu ciclo como secretário. Sou funcionário de carreira, tá? E agora eu me licenciei e estou trabalhando na área de consultoria, principalmente com a Gov, que é uma GovTech, né, que é uma startup voltada para a tecnologia na área de gestão pública. E o que eu vou tratar o assunto aqui... Cadê aqui? Qual que é o que aperta isso? É a modernização dos meios de arrecadação através do governo digital, que é a Lei 14.129 de 2021. É uma lei bem recente e ela vai trazer muitas mudanças, né, que os municípios vão ter que se adequar a essa questão. Aí já meus dados. Então, o que eu fiz? Eu pincelei algumas coisas, alguns pontos da lei para a gente discutir aqui, passar para vocês aqui, porque essa lei ela transforma muito o governo, tanto na esfera federal, dos estados e dos municípios, né? No seu artigo 1º, ela fala que esta lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento de eficiência da administração pública, especialmente por meio de desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Então, ela visa facilitar a relação do poder público com o cidadão por meio da tecnologia e inovação, né? É trazer o cidadão mais próximo da gestão. A gente fala assim muito em orçamento participativo, mas o cidadão não pode estar presente só na hora de escolher as despesas que tem que ser feito, né? Ele tem que estar presente na hora de verificar os gastos, fazer a sua parte, pagando a tributação. E tem uma questão que é muito importante aqui, que é a questão tecnológica. Nós estamos vivendo um ano de muita diferença com a da pandemia. Nós temos a 173, né, que nos limitou as nossas despesas com o pessoal, e nós temos certeza que ano que vem vai ter uma pressão muito grande para os municípios aumentar suas despesas com o pessoal por conta do que foi represado nesse momento. E nós temos outros fatores, e aí não é uma crítica, mas vale observar, principalmente na área de educação, é fundamental a educação. Nós temos alguns problemas fiscais, por exemplo. O Fundeb hoje é 70%. Né? Como é que você aumenta a despesa de pessoal, sendo que você existe um teto em outra lei que é 54%. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande que pode trazer uma pressão grande. Se a PEC 13, que é fundamental para todos os municípios, não ter os 25% ano passado, esse ano, vai ter que compensar ano que vem e 2023. Vai gerar uma despesa maior também quanto a isso.
nós temos também o piso do magistério, que está previsto para 30%, como foi estimado recentemente. Então, isso vai dar uma pressão muito grande na questão de despesa de pessoal. Então, nós temos que criar, através da tecnologia, condições para atender essas demandas da população e poder fazer um serviço melhor. Porque não adianta contratar mais, porque a gente não vai ter espaço fiscal para fazer essas contratações. Então, no artigo 2º, ela fala o seguinte, que as administrações diretas e indiretas dos demais entes federados, nos termos do inciso 1 e 2 do caput desse artigo, desde que adote os comandos desta lei por meio de atos normativos próprios. Então, ela se aplica aos demais entes. Então, é uma lei federal, mas se aplica aos governos estaduais e municipais. E aí tem uma dúvida, né? Depois pode ser discutido, é obrigatório ou não? Porque aqui ela fala, desde que adotem os comandos dessa lei. Mas no finalzinho vocês vão ver que tem prazo para implementar essa lei também. Aqui são os princípios e diretrizes do governo digital. Eu botei algumas questões, que é a desburocratização, a modernização, o fortalecimento, simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais acessíveis, inclusive por dispositivos móveis, né? É a tecnologia que nós temos, né? A gente tem toda a nossa vida hoje na palma da mão. A relação entre poder público e cidadão tem que ser dado por essa também. A possibilidade dos cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos de demandar e acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. A pandemia também trouxe essa questão, né? Essas mudanças de rotina que nós estamos vivendo aqui, de não ter mais aquela repartição, que vai lá o atendimento presencial, aquela questão toda. Então, acho que essa lei vem nesse momento também para definir essa mudança, esse paradigma de que atendimento à distância, remoto, é difícil no começo, mas é uma coisa que nós estamos caminhando para isso e agora temos que nos adequar conforme a lei. O uso da tecnologia para otimizar os processos de trabalho da administração pública, né? A gente sabe que foi dito aqui a questão da reforma tributária, como é burocrático, como é difícil entender, mas a burocracia também gera esses vai e volta, essas idas e vindas, que atrapalham também a vida do cidadão, das empresas e de nós servidores e gestores públicos. Isso também nos cria muita dificuldade. A atuação integrada entre órgãos e entidades envolvidas na prestação e no controle de serviços públicos, com compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação de serviço. Integração. Dados e informações são fundamentais para tomar decisão. A gente não consegue hoje tomar a decisão correta sem conhecer o nosso cadastro imobiliário, o nosso cadastro de empresas, o cadastro de contribuinte. Então, isso daí é fundamental e é que possibilita essa integração entre os demais entes, né? E aí, principalmente, o governo federal, que muitas vezes tem várias informações na mão e muitas vezes nos cobram sempre por isso, né? A gente já passou por casos aqui que a Receita Federal tem informações que são muito valiosas para os municípios têm a obrigação de prestar as informações, inclusive sendo punido por obrigação acessória, se não informar o ITBI, se não informar tudo isso, e o governo federal não nos faz isso, pelo contrário, ele tem uma empresa de processamento de dados que nos cobra para fornecer esses dados. Então, eu espero que com essa lei consiga mudar essa situação, e nós possamos ter um acesso mais justo a essas informações. E aí fala também a interoperabilidade, eu sempre enrolo esse nome, tá? De sistemas e a promoção de dados abertos, que é essa troca tecnológica de informações, né? Então, criar esse canal de troca de informações. O apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visam a transformação digital da administração pública. Isso é fundamental, né? Nós vivemos um país que tem vários países dentro dele. Não dá para tratar os municípios com a mesma forma. Então, esse apoio técnico, o governo federal ajudar essas questões é fundamental. A gente vai discutir a questão aqui da nota fiscal única, né? Para que cada município ter sua nota fiscal, pagar um sistema de informática, se pode ter uma coisa só para todo mundo e todo mundo atender essa questão, né? A gente vai ter essa discussão aqui. Então, isso é importante também para poder dar condições a todos os municípios a cumprirem essa regra. E a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público. Artigo 5º. A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos, modernização e melhoria da arrecadação através de soluções digitais. A gente já verificou que evoluiu muito a questão do ISS. Quase todo município tem nota fiscal eletrônica, tem domicílio tributário eletrônico, mas os outros tributos não têm essas questões. Então, temos que modernizar isso tudo, trabalhar para essa modernização. Na parte, por exemplo, de cobrança, execução, hoje os tribunais estão todos PJE, né? São os processos judiciais eletrônicos.
E tem muitos municípios que não conseguem acompanhar essa tecnologia. Então, tem que ter uma melhor distribuição de capacidade tecnológica para todos os entes. A participação dos serviços públicos deverá ocorrer por meio de tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive pela de baixa renda ou residente em áreas rurais e isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial. Ou seja, utilizar as tecnologias que estão divulgadas aí, né? Infelizmente, essa semana nós tivemos um grande problema com essas tecnologias aí, né? Que ficaram fora do ar, mas é que todo mundo utiliza. Então, nós não temos que criar novas tecnologias, dificultar o acesso à população, cobrar por esse acesso. Pelo contrário, nós temos que facilitar através da internet, de e-mail, SMS e aplicativo de mensagem. Então, não é reinventar a roda, é aproveitar o que já está disseminado e trazer isso para a população e para o poder público. Esse é muito interessante, né? Que fique estabelecido o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, como número suficiente para identificação do cidadão ou da pessoa jurídica, conforme o caso, nos bancos de dados de serviços públicos, garantida a gratuidade da inscrição e das alterações nesses cadastros. É a visão unificada do contribuinte, CPF e CNPJ. Isso é fundamental. Na sua prefeitura, você botar o CPF do contribuinte e saber quais são os imóveis que ele possui, quais são as empresas que ele é sócio, quais profissionais como autônomo ele executa, qual que é o débito dele. Então, você consegue ter uma visão disso, você consegue organizar muito melhor a sua cobrança, conhecer o contribuinte. As empresas privadas conhecem a fundo o seu cliente. Por que o município não conhece a fundo seu principal cliente, que são os cidadãos? Né? Então, é fundamental isso, e também para as empresas. Né? Então, conhecer de fato quem está instalado no seu município. Os órgãos e entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos, detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, conforme estabelecido pela lei número tal, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem que garantir essa questão da proteção do dado da pessoa, né, deverão gerir suas ferramentas digitais considerando a interoperabilidade de informações e de dados sob gestão dos órgãos e das entidades referidos no artigo 2º desta lei, respeitando as restrições, os requisitos de segurança da informação e das comunicações, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício dessa interoperabilidade. Então é isso, a utilização de diversas bases de dados para atualizar os cadastros fiscais do município através da troca de informações entre órgãos públicos. Então a lei fala isso. A gente espera que isso seja colocado em prática para que o município consiga ter um CPF CNPJ, que é único para cada um, né? Não precisa ter várias inscrições de contribuinte, várias inscrições estaduais, vários tipos de inscrições que só dificultam identificar e localizar esse cidadão. Você tendo essa informação, você consegue saber a localização dele, o seu e-mail, o seu telefone e poder fazer uma comunicação muito mais efetiva junto a esse cidadão. Será instituído um mecanismo de interoperabilidade com a finalidade de aprimorar a gestão de políticas públicas e aí que é interessante, aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública por meio de mecanismos de manutenção da integridade e da segurança de informação no tratamento das bases, tornando-as devidamente qualificadas e constantes. Então é isso, você poder ter mecanismo de estar sempre atualizando o seu cadastro. A gente fez um cruzamento recente no município, que a Gov, que é cliente da Gov, e a gente cruzando o cadastro de contribuintes deles, né, de empresas, com o da Receita Federal, que é público, nós identificamos quase 20% de empresas que não estavam no cadastro, excluindo o MEI, excluindo os imunes, um monte de questões. Então, a informação está lá, muitas vezes dentro da própria prefeitura. Né? Nós passamos agora por um momento difícil, que é a pandemia, mas, por exemplo, o cartão de a vacinação, muitos, né, preencheram seus dados lá, e eles queriam ser localizados, porque todo mundo teria ser localizado para tomar a segunda dose. Então, você consegue ter o endereço, o contato dessa pessoa e melhorar essas informações. Então, dentro do próprio cadastro da própria prefeitura, você consegue fazer essa integração e melhoria. E muitas vezes, cada um é dono de um cadastro e não integra nada, isso gera um custo desnecessário, um retrabalho e duplicidade de informações, o que pode gerar a cobranças ineficientes ou erradas dos tributos. Então, é importante isso. E você ampliando a isso para os órgãos externos, como Receita Estadual, Receita Federal, a possibilidade de ter um cadastro que, de fato, reflita a realidade daquele cidadão, daquele contribuinte, é muito grande.
Os órgãos e entidades referidos no artigo 2º desta lei, mediante opção do usuário, poderão realizar todas as comunicações, as notificações e intimações por meio eletrônico, domicílio tributário eletrônico. E agora, recentemente, Recife publicou o decreto falando sobre, agora em setembro, regulamentando a questão do DTE. Mas a gente vê o DTE ainda um pouco tímido. O DTE hoje, ele é só para o ISS, é nota fiscal. Por que eu não posso ter um DTE para IPTU? Né? Por que eu não posso, em vez de mandar um carnê físico, um papel, né? Você vai gastar com impressão, você vai gastar com postagem, e Correios hoje é mais caro do que imprimir, porque eu não posso enviar para ele para fazer o pagamento, ele opta em pagar à vista ou parcelado, e todo mês você mandar a parcela daquele mês. Né? Você recebe toda vez isso pela a minha conta de internet, todo mês cai na minha caixa, no meu caixa de e-mail, no meu WhatsApp, para não esquecer. Porque é comum pegar um carnê de 10 parcelas, botar na gaveta, e às vezes não é inadimplência, não, é esquecimento. Então, você vai ter esse canal de comunicação. O contribuinte esqueceu de pagar, evite pagar mais multa, envia para ele o documento. Então, tudo isso é fundamental. ITBI, taxas, tudo isso pode ser ampliado. E não ficar restrito só, hoje, à questão do ISS, que é muito puxada pelo sistema de nota fiscal eletrônica, que já traz isso embutido nele. Mas a gente podemos usar isso em outros tributos também. E aí que vem a questão, né? No último parágrafo, penúltimo, né? Acho que é o último. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias da sua publicação oficial para a União, 120 dias de publicação oficial para os estados e Distrito Federal, 180 dias da sua publicação oficial para os municípios. Essa lei foi publicada dia 29 de março de 2021 e republicada no dia 14 de abril de 2021. Contando os 180 dias, segunda-feira agora é o prazo dos municípios fazerem a implantação. E será que todos nós estamos preparados para isso? Será que nós temos condições de fazer isso? Então, muitas vezes também essas leis são feitas de cima para baixo e não escutam, né, quem está na gestão do município, sabe a dificuldade, esses problemas todos que nós vamos ter. Então, em linha geral, o que eu queria falar sobre a lei é isso. E eu queria aproveitar, né, como eu perguntei, se os municípios estão de fato preparados para fazer esse trabalho. A Gov, essa semana, fez o evento Governos do Futuro, né, onde nós participamos, a nossa presidente Giovana também participou, e lançou o Diagnóstico da Transformação Digital, que é uma ferramenta que auxilia a você ver o grau de maturidade de desenvolvimento tecnológico que o município tem. Tá? E isso aí tem 6 pilares que trata da capacidade institucional, de pessoas e competências, dos dados, infraestrutura, foco no usuário e serviços digitais. E essa avaliação ela pode ser feita gratuitamente no site da Gov, que é o www.gov.digital. O município preenche os formulários com seus dados e consegue ter essa avaliação para verificar onde está mais avançado, onde tem mais carência e poder fazer um planejamento melhor na parte tecnológica. Né? Muito se fala em plano diretor, de urbanismo, várias coisas, mas também um plano diretor de informática é fundamental para o município conseguir se organizar nessa parte tecnológica. No mais, é isso que eu tenho. Vou tomar mais tempo de vocês. Agradecer a paciência de todos. Foi meio corrido, porque nós temos vários palestrantes para falar aqui. Muito obrigado. Bom, e já passando já para a nossa próxima, seguindo a nossa lista aqui, eu convido a Mayra Fischer para falar sobre as leis 157, complementar, e 175. Boa tarde a todas e todos. Eu queria, primeiro, parabenizar pelo sucesso do evento, né, a Giovana, e, ao mesmo tempo, agradecer a acolhida, né, em nome dela, cumprimentar a todos os colegas secretários aqui presentes. Então, hoje, eu preparei uma apresentação para a gente falar um pouco sobre a Lei Complementar 175, mas, para a gente poder falar sobre ela, a gente precisa também voltar um pouco e falar da lei que a originou, que é a Lei Complementar 157. Tá, então, pode passar, por favor. Aí. Bom, então, primeiro, voltando ao que já foi até comentado nas palestras anteriores do dia, né, em relação a essa questão da origem e destino, no princípio. Né? Então, desde 1965, né, com a criação do ISSQN, né, esse assunto está em pauta.
né, quais são os sujeitos ativos do imposto. Então, tudo isso foi sendo regulamentado. Começa lá em 1965, né, em 1967 vem a regra geral, que vai considerar o local da operação para efeito da ocorrência do fato gerador, do ISSQN, né, sendo o local da sede da empresa, excetuando aí a construção civil, em que o imposto é devido no local onde se efetuar a prestação do serviço. Tá? E, desde então, algumas mudanças ocorreram, né? A mais importante aí vindo em 2003, que foram 22 exceções à regra geral, né, que colocam aí mais de 22 casos para o princípio do destino. Bom, falando agora da lei complementar, né, 157, então, desde essas 22 exceções, a gente não teve nenhuma grande modificação, né, até a chegada da Lei Complementar 157, no final de 2016, né, que trouxe alguns itens em relação à adição de mais alguns itens em relação, né, a essa questão do destino, colocando aí também os planos de saúde, né, e alguns serviços financeiros, como serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, né, e também a atividade aí de leasing. Então, essas atividades, né, elas vêm com a mudança do princípio origem-destino desde 1965, ficando onde estava a sede dos planos de saúde e a sede dos bancos, e essa lei vem e modifica isso, colocando isso no destino. Tá? E esses itens eles geraram uma grande polêmica na época, né, principalmente em relação a esses prestadores de serviço. Então, houve aí vários questionamentos vindo dos planos das administradoras de planos de saúde, né, assim como dos bancos, colocando, né, que seria extremamente complexo fazer uma mudança, né, tão grande e colocando ainda alguns pontos que não estariam tão claros nessa legislação. Tá? Então, eles fazem alguns questionamentos, né, e levam essa questão ao STF. E aí, em 2017, né, a gente tem a ADI 5835, do ministro Alexandre de Moraes, concedendo a medida cautelar para suspender tudo que está nessa lei. Então, todos os dispositivos da lei complementar, desde então, né, eles estão suspensos. E ele coloca, né, que haveria uma grande dificuldade na aplicação da nova legislação. Então, ele acolhe o pedido que foi feito pelos planos de saúde, né, e pelas instituições bancárias. E, desde então, né, a lei ficou suspensa, e aí o que se utilizou como alternativa, né, foi a edição da Lei Complementar 175, que ocorre em 23 de setembro de 2020, trazendo também novas modificações, né, à Lei Complementar 116 de 2003. Com isso, né, essa lei ela tem uma origem, inclusive, né, nas próprias instituições bancárias. Então, eles participam desse processo, né, de edição dessa lei. Eles trabalham, né, em conjunto com o Legislativo para poder esclarecer alguns pontos que ficaram ainda não tão claros na Lei Complementar 157. Então, no caso dos planos de saúde, por exemplo, o tomador do serviço passa a ser definido como a pessoa física beneficiária, que havia algumas dúvidas e questionamentos, por exemplo, né, quando o plano ele era familiar, ele era empresarial, ele era coletivo. Então, isso não estava tão claro na legislação, a legislação esclarece isso, né? E o local do estabelecimento credenciado, para o caso do cartão de débito e crédito, passa a ser o domicílio do tomador, né, dos demais serviços. Então, essa lei vem e responde a vários questionamentos que foram colocados à época, né, ao STF, e que são utilizados, né, na argumentação do ministro Alexandre de Moraes ao conceder essa cautelar. E aí ele traz algumas regras novas, né, também para fins de recolhimento em relação ao plano de saúde. Então, um dos pontos que até hoje gera até uma certa polêmica, né, é que ele coloca no artigo 1º
que o SSQN devido ele vai ser apurado pelo contribuinte e declarado por meio de um sistema eletrônico de um padrão unificado em todo o território nacional. Então, precisa haver, né, um sistema eletrônico único para que essa legislação possa entrar em vigor. Tá? E, além disso, esse sistema, a lei coloca que será desenvolvido pelo contribuinte. Então, isso gerou um ponto, né, de dificuldade, porque porque os municípios eles estão impedidos de ter essa legislação em vigor até que esse sistema esteja desenvolvido. Só que quem tem que desenvolver o sistema não é o município, tá? É o prestador de serviço, é o contribuinte. E ela coloca, né, um papel aí, do município na aprovação, na definição de layouts e padrões que vão ser definidos por um comitê gestor de obrigações acessórias do ISSQN. E esse comitê, tá, é onde os municípios estão nesse momento. Então, os municípios eles não podem desenvolver o sistema, mas eles devem ditar as regras de parametrização desse sistema. Tá? E, para isso, a lei cria, né, também um comitê gestor de obrigações acessórias, então cria aí o que é chamado Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISSQN, o CEGOA. Tá? A principal função é parametrizar o layout, o acesso e a forma de fornecimento das informações do padrão nacional. E, uma vez que isso seja feito, só após 3 anos pode ser modificado. Então, isso também está na previsão legal, né? E isso faz com que as coisas estejam sendo feitas, nesse momento, com uma cautela extrema, porque qualquer coisa que for definida agora só pode ser ajustada, em termos de sistema, daqui a 3 anos. Em relação à composição do CEGOA, ele é composto por 10 membros que representam todas as regiões do país, né? Então, tem aí um representante, né, dos municípios, do Distrito Federal, e aí as indicações foram feitas pela Frente Nacional dos Prefeitos e também pela CNM. E aí, então, né, hoje, quem está fazendo parte dessa comissão, né, dessa composição do CEGOA, e isso aí foi instituído no primeiro comunicado desse grupo, que veio em 18 de janeiro de 2021. Então, tem os titulares de não capital e os titulares das capitais. Tá? E, para auxiliar o CEGOA, foi criado, né, também um grupo técnico de assessoramento, que é o GT CEGOA. E esse grupo ele tem a participação tanto das entidades, né, tanto da parte lá dos cartões de crédito, do plano de saúde, como também a participação, né, dos membros municipalistas. Então, tem aí um representante da FNP, um da CNM, tá, e 2 membros que são indicados aí pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Então, em todo esse processo, essa discussão, tem a participação tanto do lado dos municípios, como também do lado do contribuinte. Bom, e aí, o que aconteceu desde então, né? O artigo 13, ele colocou que essa lei ela entraria em vigor a partir de abril de 2021, né? Mas janeiro, fevereiro e março, isso aí, o contribuinte ele poderia recolher o ISSQN e declarar as informações, objetivo da obrigação acessória, né, até o 15º dia do mês de abril de 21, sem nenhuma penalidade. Só que, para que isso pudesse acontecer, a cautelar não podia estar vigente, tá? E a cautelar estava vigente nesse período. Então, tudo que está escrito na lei, né, acaba não acontecendo. Pelo que se observa, né, determinou que... Tem alguma coisa aqui na frente. O primeiro recolhimento do ISS, ele se aplicaria às novas regras, né, se daria até o 15º dia útil do mês de abril, e isso aí não se consolida. Tá? E se colocou regras transitórias nesse período, né? A gente sabe que há municípios que vão ganhar mais, vão ganhar menos, né, e outros que vão partilhar mais o recurso. Então, foi colocado regras de transição para os anos de 2021 e 2022,
né, ficando uma parte para a origem e uma parte para o destino. E isso aí vai decrescendo, né, até que tudo fique no município do destino. E aí deveria ser feito um convênio, um ajuste ou protocolo para que isso ocorresse, né? E caso isso não ocorra, o município do domicílio do tomador de serviço receberia todo o valor e repassaria esse valor, né, para o destino. E aí, falando agora um pouco do SEGOA, né, aí o que aconteceu desde janeiro agora de 2021. Né, eu falei para vocês que teve aquele primeiro comunicado em janeiro, mas a primeira resolução do SEGOA só sai em 8 de abril de 2021. Então, enquanto a lei fala que deveria, né, se iniciar em 15 de abril, isso só acontece, né, a primeira resolução desse comitê vai acontecer em 8 de abril de 21, que é aprovando o regimento interno, né, colocando a composição, as competências, todas as regras. E a segunda resolução, que sai também nessa mesma data, que institui o grupo técnico de assuntos tributários, né, que seriam os 10 membros que foram designados para poder auxiliar, né, esse comitê em todas as suas decisões. Então, eles fazem toda a parte de estudos, de análises, né, e passam isso para o SEGOA fazer a deliberação. E aí, na portaria, né, número 3, que é em 28 de junho de 2021, foram designados os membros do GT SEGOA e do GETAT, tá, que é um grupo técnico criado para fazer esse auxílio. Então, o GT SEGOA, que é aquele que tem os contribuintes e os municípios, né, foi definido os 2 municípios, Recife como capitais, né, e tem a representação também dos municípios na CNM, e o GETAT, que aí entrou também os representantes dos municípios de capital e os representantes titulares dos municípios de não capital. Então, a gente vê que foi criado, né, uma série de grupos de trabalho para poder auxiliar no processo de implantação dessa lei. Tá? Não está sendo uma coisa tão simples. E aí, para 2021, né, em 29 de julho, a primeira reunião ordinária conjunta do GETAT e do GT SEGOA foi realizada, então, apenas no final de julho. E, nesse momento, foi apresentado pelo representante dos contribuintes, né, o status atual da declaração padronizada do ISSQN, o DPI, que já vinha sendo desenvolvida desde 2017 e que é colocada por eles como a ferramenta que seria trazida por esse grupo, né, para ser a ferramenta unificada de recolhimento. Então, isso está sendo desenvolvido desde 2017 pelo SERPRO, né? Então, a CNF está pagando essa ferramenta e está em desenvolvimento pelo SERPRO. Tá? Então, já tem 1.506 municípios cadastrados, 11 capitais e 575 empresas, né, sendo esses municípios e essas empresas estão participando como um projeto piloto para o melhor desenvolvimento desse sistema. Né? Então, o GETAT e o GT SEGOA, os 2 grupos, né, eles aceitaram essa ferramenta, entendendo que ela seria já uma ferramenta de um padrão nacional de obrigação acessória dos serviços e que, pelo estágio que ela já estava, né, já tinha sendo desenvolvida desde 2017, já tinha em condição suficiente, né, com alguns ajustes que seriam demandados, de poder ser esta ferramenta. Então, se optou, naquele momento, né, por seguir por esse caminho e o DPI ser a ferramenta indicada para ser a ferramenta de padrão nacional. Né? Então, a partir daí, começou a haver reuniões semanais entre os membros desses 2 grupos para poder avançar na discussão e definição do layout desse padrão nacional. Tá? E o esforço desses 2 grupos foi para que maximizasse o aproveitamento dos layouts que já estavam desenvolvidos pela DPI, para não ter que voltar todo o processo e atrasar ainda mais o processo. Lembrando que a perspectiva dos municípios era poder arrecadar esse município arrecadar esse tributo a partir de abril. Né? E todo mundo nessa expectativa, e aí esse grupo começa a trabalhar no final de julho, então ele tenta ganhar, né, esse prazo, fazendo com que as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida.
Então, o GETAT, ele deve estar finalizando nos próximos dias, né, todos os estudos técnicos para os layouts do padrão nacional. Então, ele vai fazer um relatório, né, apontando qual deve ser as alterações em termos de layout para que esse sistema fique realmente redondo para os municípios, né, e, concluído esse estudo, ele faz o encaminhamento para o SEGOA e o SEGOA faz a deliberação, né. A partir da deliberação do SEGOA, compete à CNF, né, e aos planos de saúde a se adequarem a esse sistema, né, e começarem a produzir as alterações necessárias. E aí, quais são as próximas etapas, né, agora em outubro? Então, sabendo que a gente deve ter nos próximos dias esse relatório, né, encaminhado, o SEGOA vai fazer a publicação da resolução, né, e, a partir daí, esta resolução passa a ser executada. Então, ele vai definir não só os layouts, como também os prazos. Então, o prazo que os bancos e os planos de saúde vão ter para finalizar o desenvolvimento desse sistema. Tá? E, após a publicação da resolução, vai ser preciso, né, que a gente trabalhe em uma articulação, e aí vai ser muito importante o papel aqui também da Frente Nacional dos Prefeitos, para que a gente consiga fazer a derrubada, né, dessa cassação da medida cautelar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, para permitir que, assim, os municípios eles possam passar a receber, né, esse tributo que é devido desde abril, né, e que, desde então, estamos na expectativa de receber e poder iniciar o recolhimento do ISS-QN. Tá? Então, esse é o estado atual, né, e, diante do cenário que foi apresentado, que teremos agora para 2022, um cenário que vai ser de muito desafio para os municípios, esse recurso ele pode representar aí, né, um volume importante para o cenário que a gente vai ter no ano que vem. Né? Então, há alguns estudos, né, que mostram que, dependendo muito do porte do município, né, se ele está mais próximo de se caracterizar como origem ou como destino, isso pode chegar até mais ou menos uma folha de um município. Tá? Então, é realmente um volume de recurso bastante interessante e é algo que a gente precisa, né, estar de olho e estar trabalhando, né, numa agenda agora, nesse ano de 2021, para que a gente possa, de fato, ter a arrecadação desse tributo no ano de 2022, ano em que ele vai ser importantíssimo para nós. Então, era isso. Tá? Queria agradecer novamente o convite para participar, né, e passar a palavra para o nosso coordenador aqui da mesa. Aera, muito obrigado, foi importante isso. Agora tem que lembrar que todos os municípios têm um dever de casa, né? Espero que todos já tenham adequado sua legislação local a 157, a 157 e a 175, porque se não tiver adequada a legislação local, você não pode cobrar isso a partir do ano que vem. Então, eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, tá? Que eu vou aproveitar que o nosso colega, o Francisco, ele faz parte, pior que é tanta letrinha que eu não sei nem qual grupo você está mais, Francisco, é o GETAT, não é isso? É o GETAT, que é tanta sigla, que ele vai trazer as novidades, como é que está o andamento desses trabalhos, desses grupos e do comitê. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a secretária pela brilhante organização do evento, né, e agradecer pelo convite, né. E nossa participação aqui seria esclarecer como está o andamento dos trabalhos, que a secretária Maíra já fez aqui um excelente resumo dos trabalhos que já foi feito. Eu acredito que o Roberto fez o dever de casa direitinho, né, passou todos os detalhes, então já adiantou bastante aqui o que eu iria falar agora à tarde. Bom, conforme a secretária Maíra falou, nós começamos a trabalhar efetivamente no objetivo do SEGOA a partir do dia 29 de julho agora deste ano. A Lei Complementar 175 criou esse comitê em 2020, mas, efetivamente, foi colocado um grupo mais político do que técnico. E em razão disso, ele deliberou criar um grupo técnico para apoiá-lo. E já tinha previsto na Lei 175 o GT-SEGOA, que era composto de 2 membros de municípios e 2 membros representando as entidades.
E criou-se o GETAT, e o GETAT é que passou efetivamente a fazer o papel do SEGOA, definindo a obrigação acessória, porque a lei simplesmente ela diz que fica criada uma obrigação acessória de padrão nacional, que vai ser cumprida através de um sistema nacional de padrão unificado. Mas falta detalhar como é que essa declaração vai ser entregue, as consequências da não entrega, questão de recolhimento, como é que isso vai ser feito. E tudo isso a gente está tratando, nós já finalizamos a minuta de resolução, que na próxima semana a gente vai deliberar o anexo dela, que serão as tabelas do sistema de padrão nacional. E quando se fala de sistema de padrão nacional, a lei diz que é um sistema de padrão nacional unificado, mas ela não diz que é um único sistema. Ela diz que qualquer contribuinte ou grupo de contribuintes poderão desenvolver os seus próprios sistemas. Então, a gente tem todo um cuidado aí de delimitar um modelo que atenda aos interesses dos municípios, que qualquer empresa ou qualquer contribuinte que queira desenvolver esse sistema, ele tem que seguir aquele modelo e ter aquelas funcionalidades que irão atender às necessidades dos municípios. Então, a gente partiu elaborando essa minuta de resolução e como anexo dela, a gente vai estabelecer os layouts do sistema. A gente já aproveitamos e discutimos com esse GT SEGOA, que é o grupo que contém os representantes das entidades, né, que tem, no caso, aí um representante da CNF e um representante da FenaSaúde, o Roberto, que é de Recife, e mais a Thalita, que é da CNM, assessora da CNM, compõe esse grupo, que é o GT SEGOA. Por esse grupo ter a participação dos contribuintes, é muito difícil que ele consiga estabelecer alguma imposição para o contribuinte. Então, o GETAT meio que está estabelecendo as regras que esse grupo simplesmente vai verificar, validar se o sistema contempla ou não aquelas regras. E aí a gente fez essa discussão conjunta dos dois grupos, reuniões, a gente fazia uma reunião, 2 reuniões semanais, uma do GETAT e uma da reunião conjunta do GETAT e o GT SEGOA, para discutir com ele as nossas propostas. E muita resistência da parte deles, porque é como regra, né, aqui todos nós somos técnicos, temos conhecimento disso, o contribuinte, por uma questão estratégica, quanto menos informação ele fornecer ao fisco, mais tranquilo ele vai ficar. Então, eles têm uma resistência enorme a fornecer informações. E, embora já tivesse uma ferramenta já em desenvolvimento, sem que tivesse nada normatizado a respeito dela, eles já tinham avançado bastante no desenvolvimento dela. E a resistência deles é em gastar mais para poder fazer adaptações na ferramenta. E, do outro lado, nós, premidos pelo tempo, pela pressa em arrecadar, também a gente está tendo bastante tato para ver essa mudança realmente é necessária ou a gente pode prosseguir sem ela. Mas está chegando em determinados pontos que, em razão da gente só poder modificar esse sistema 3 anos depois, a gente tem que ter muita cautela para poder definir algo que seja exequível, pelo menos no básico agora, até que a gente evolua, talvez até através de outra lei complementar, estabelecendo uma retomada do poder de domínio dessa solução pelos municípios. Estava conversando agora na hora do almoço aqui com o nosso colega que vai falar da nota fiscal, que a gente também já discutiu a necessidade, no futuro, da gente encampar essa solução e passar para o domínio dos municípios, integrando, inclusive, com a nota fiscal nacional. Então, a gente teria uma solução nacional unificada para permitir o controle da arrecadação desses serviços que a Lei 157 passou para o destino e está regulada agora como recolher através da Lei 175. Dessas nossas discussões, eu queria chamar a atenção de 2 pontos de destaque, que eu acho que vai precisar da união dos municípios. Nesse momento, a gente precisa estar unido, porque se a gente não trabalhar em conjunto, a gente se enfraquece e eles ganham. Em relação à capacidade que a gente tem de fiscalizá-los. Nós temos, por exemplo, 5.570 municípios, é o universo que nós temos de distribuição de receita. Pegando um exemplo aí da Redcard, que está lá em Barueri, em São Paulo,
ela vai recolher para esses 5.570 municípios. E eles não terão capacidade de fiscalizar se aquela informação que eles estão dizendo que é devida para lá está correta ou não. Então, na lei foi colocado um dispositivo lá que diz que cada município terá acesso às informações dos serviços que são devidos para eles. Mas alguém precisa ver o todo, para saber se cada parte está correta. Então, quando se fala em competência, isso aí é algo que é indiscutível. O município que tem um contribuinte na sua base, ele pode fiscalizar, pode exigir documentos, pode analisar toda a contabilidade dele. Então, o poder é bem mais amplo do que simplesmente verificar dentro da declaração o que é que foi declarado para eles. Então, nós estamos estabelecendo lá na resolução que a competência para o município do local do estabelecimento prestador compreende a análise de toda a informação que for prestada. Até para que ele possa verificar, como é feito no Simples Nacional, quando alguém fiscaliza um determinado contribuinte, se ele tem tributos a pagar para o Estado e para a União, ele vai estar ampliando a base de arrecadação de todo mundo. Então, com base nessa fiscalização, o município da origem, lá onde está o estabelecimento prestador, vai poder fiscalizar ele e isso vai resultar em receita para os municípios do destino. Então, esse ponto é um ponto que eles não concordaram e a gente vai propor para o SEGOA e o grupo já está pacífico nesse sentido, até mesmo os membros do SEGOA que a gente já tem conversado também vão caminhar nesse sentido. E eles já até ameaçaram em judicializar essa possibilidade, considerando a interpretação restritiva de uma norma que está lá na 175, que ele só teria acesso às informações que são declaradas para ele. Então, esse é um dos pontos que requer a união de todo mundo para que a gente possa trabalhar em conjunto e conseguir superar essa dificuldade. O outro ponto crítico é em relação à repartição da receita do ISS. Neste ano de 2021, se ainda conseguirmos implementar esse ano e caçar aquela liminar no decorrer desse ano, e no próximo ano de 2022, que a lei estabelece uma repartição de receita. Da forma como a lei estabeleceu lá no seu artigo 15, é algo que a gente sabe que é impraticável, porque vai transferir todo o valor para o destino e o município do destino teria que identificar quanto era que ia para a capital ou para o local onde está o prestador de serviço para devolver para ele aquela quantia. A gente tentou construir com eles que não há custo nenhum, trabalho nenhum para eles, dele já fazer o recolhimento partilhado. Então, ele calcula, por exemplo, imaginar que teve um faturamento lá de 10 mil. Desses 10 mil, 3 mil é devido na origem e 7 mil no destino. Só que dos 7 mil do destino, só vai parte da receita para o destino. E eles já, na mesmo documento, eles não vão recolher por meio de documento de arrecadação, será por TED. A lei já fixou o meio de recolhimento, é uma TED. Então, na própria TED que ele ia recolher para a origem, o ISS do município da origem, ele já passaria também a parte da receita que pertenceria a ele durante esse período de repartição. Demonstramos por A mais B que isso não teria custo, que isso não iria impactar em nenhuma despesa a mais, mas eles simplesmente não aceitaram. E aí, como é um ponto que a gente não teve consenso e falta previsão legal para impor isso para eles, a lei não tem essa previsão, a gente identificou uma solução de colocar na resolução, já que o parágrafo 1º do artigo 15 estabelece que os municípios podem deliberar, através de um protocolo, de um convênio, a gente identificou que esse instrumento é um convênio, como é que será feita essa repartição? E a gente está propondo uma minuta de convênio anexa à resolução, que vai estar integrada dentro do sistema. Então, quando o município aderir ao sistema, ele se cadastrar lá no sistema, ele faz adesão a essa minuta de convênio, já determinando essa repartição. Então, foi a solução que a gente encontrou. Ah, mas ainda falta previsão legal. Então, os municípios da origem podem estabelecer nas suas leis que esses prestadores de serviço já façam o recolhimento partilhado. Então, foi a solução que a gente construiu, vai estar contemplada na minuta de resolução, e aí vamos precisar de trabalho conjunto dos municípios nesse sentido,
porque não há outra solução mais viável, ao nosso ver. Porque ir para o destino e depois recolher, como é que eu vou recolher se eu não sei nem quanto é que eu vou ter que repartir? Né? Então, mas eles têm essa informação. Certo? E dentro do sistema, a partir dessas informações que o município da origem pode ver o todo, ele saberia calcular o valor que seria para ele. Então, esse é o segundo ponto mais polêmico, que a gente está trabalhando nessa linha para resolver esse problema aí da repartição. O outro ponto que também é algo que a gente vai ter que usar a nossa força para impor é o prazo para eles adaptarem o sistema e colocarem em produção. A gente, pelo que a gente já identificou do estágio de desenvolvimento do sistema, terão poucos ajustes que a gente está estabelecendo, e a gente entende lá que dois meses seria mais do que suficiente para eles fazerem essa adaptação. E eles, após adaptarem, vai submeter ao SEGOA para poder fazer essa homologação, e aí mais um mês, 3 meses, no máximo 4 meses, a gente teria a solução posta em produção. Então, a gente está propondo esse prazo para eles fazerem os ajustes, prazo para o SEGOA, através dos seus grupos, homologarem, e prazo para divulgação e operacionalização da ferramenta. Né? Então, é outro ponto que eles não concordaram, mas que a gente vai ter que alinhar e de certo modo, cobrar isso e, inclusive, prever sanção na nossa legislação, caso eles não atendam esses prazos. E aí, sob o ponto de vista do dever de casa de cada município, é importante que a gente, nesse período agora, nós estamos aí se aproximando aí do final do ano, e eu acredito que essa resolução agora, no mês de outubro, ela deva ser já publicizada, divulgada, que a gente adote na nossa legislação local alguns aspectos que estão na resolução. Uma delas é colocar uma norma genérica que acata aquela norma lá que regula a obrigação nacional. E a outra, como eu já mencionei, seria obrigar os contribuintes a fazer a repartição na sua lei local. Isso tem fundamento tanto no artigo 6º da Lei 116, que é a Lei Nacional do ISS, como no artigo 128 do CTN, certo? Esse passaria a ser uma espécie de substituto em relação a isso, e com isso a gente resolveria a polêmica de falta de previsão legal. E tem outra questão também que é importante a lei local adotar o que a resolução estabelecer, que é quanto o padrão nacional de cálculo dos acréscimos moratórios que serão cobrados dele. Esse ponto, ninguém pensou nisso. A Lei 175 não trata de como serão calculados os acréscimos moratórios no caso deles atrasarem o recolhimento. Então, ficaria algo impraticável eles terem que conhecer as regras de acréscimo moratório de 5.570 municípios. Então, a gente está propondo lá na resolução que, em caso de atraso do ISS, que ele não vier recolher dentro do prazo, ele vai recolher com base nas mesmas regras do imposto de renda, que já é o que é adotado dentro do Simples Nacional. Então, aí, com isso, eles teriam uma padronização do recolhimento e facilitaria a vida deles, e a gente sabe que, se não tiver isso, vai ser mais um motivo de judicialização. Né? Então, por isso que é importante que os municípios, na sua legislação, eles adotem essa resolução, uma norma geral adotando ela, para poder convalidar algumas questões lá, principalmente esse aspecto dos acréscimos, que não temos previsão legal, e esse ponto da repartição de receita ser feita pelo contribuinte. Certo? Então, de um modo geral, é isso. Só para finalizar, a gente se reúne na próxima quinta para deliberar lá os anexos da resolução e a minuta de convênio, e o caminho seguinte é encaminhar o SEGOA para que ele também delibere e providencie a publicação e, no caso, aí, a imposição para eles desenvolver o sistema, agora com base em uma norma que regula efetivamente esse sistema, a gente está chamando aí de Declaração Padronizada de ISS, DPIS, né, Declaração Padronizada de ISS. Esse sistema que eles estão desenvolvendo, eles deram o próprio nome deles, mas esse é um sistema, pelo que a lei colocou, poderão ter outros. Né? Então, a gente não está adotando na norma essa denominação do sistema deles. Né?
em razão dessa possibilidade de haver outros sistemas a serem desenvolvidos. Então, era isso. Obrigado. Queria agradecer ao Francisco. Vou passar já direto para o Carlos aqui, porque o nosso tempo está curto, a mesa é grande. Carlos, você vai falar sobre a nota fiscal nacional, falando sobre essa questão que é tão importante também. Vamos lá, que a gente não tem, então, tempo nem para respirar direito. Eu já queria, então, só fazer uma boa tarde para todos. Em nome da Giovana, cumprimento a todos da mesa e os demais. Bom, se a gente ainda tem a questão de uma lei que estabeleceu tudo isso, imagina a gente construir um sistema que não tem lei, não tem nada, né? No máximo é um protocolo do convênio ANAT, né? Então, já vamos vendo que beleza que nós estamos aqui. Porém, a importância do projeto, acho que ela suplanta qualquer questão, e a gente precisa, inclusive, de atenção dos municípios para essa questão da nota nacional, além daquilo que já está dentro do grupo. Quando eu digo atenção, é saber em que pé que ele está e realmente fazer também uma nova pressão em cima disso para que a gente possa ter a efetiva implantação e encontrar soluções possíveis para isso. Não? Então, sem muitas delongas, é lógico que o projeto então, da nota nacional é de criar, né, e utilizar um padrão nacional para a nota de serviço, gerando melhora nos ambientes de negócio nacionalmente e simplificando, portanto, essa obrigação acessória, que seria esse benefício percebido por todos, os contribuintes, as administrações tributárias, a sociedade, e até atendendo todas aquelas questões que até foi bem colocada pelo FUB, da digitalização, da inovação e tudo mais. Né? Na verdade, o projeto já começou antes de tudo isso, né? Essa construção, inúmeros atrasos, até o ano de 2020 ficou totalmente, praticamente parado, né? E a gente voltou agora, mas já com o objetivo de tentar sair com essa versão 1.0 minimamente para esse ano. Tá? Então, vamos lá. Quem está participando é a Brasf, a CNM e alguns municípios conveniados, não necessariamente de forma específica de um e outro, Receita Federal, alguns órgãos da União também dando algum suporte, o SERPRO, de BH, é a unidade que está construindo o sistema. Né? Existe o apoio por um acordo de cooperação técnica com o SEBRAE, que inclusive apoia esse financeiro, que é outra coisa que ficou enroscada também durante algum tempo, parece que agora vai estar se solucionando, pelo menos por um período de 2 anos, aí, a entrada em produção e mais 2 anos, né, de desenvolvimento, de melhorias, de versão, etc. Tá? E, lógico, né, sempre que possível, sendo ouvido algumas outras entidades, os contadores, empresas de TI, foi feito alguns encontros também nesse sentido. Tá? A ideia é de que você teria um suporte de uma legislação também, falando de comitê gestor e tudo mais, só que isso se consubstanciou no PLP que foi aprovado no Senado, que está, por enquanto, dormindo, berço esplêndido lá na Câmara. Né? Tá aí um fator para a gente retomar essa questão, que pode até ser o que pode linkar depois uma melhoria para esse projeto da DPI, aquilo que a gente estava comentando, de trazer isso aqui para dentro, até para falar de integração e simplificação, né? Não tem muito sentido o ISS ser meio capenga de um lado aqui, o outro lado dos planos. Você já tem um sistema de nota, você já coloca toda essa parte de obrigações acessórias junto. E aí, realmente, com governança do sujeito ativo, que são os municípios. Né? E, lógico, então, os produtos de TI, né, que vão dar suporte ao sistema. Né? Nesse sentido, ele é composto, então, de vários subsistemas para auxiliar e operacionalizar a gestão do documento e outros aspectos, né, ligado ao ISS, inclusive o recolhimento. Tá? Então, algumas premissas é uma arquitetura de sistema padronizado e de alta disponibilidade, são alguns milhões de notas emitidas aí mensalmente, nós precisamos que o sistema seja parrudo para receber tudo isso. Né? Esses layouts todos padronizados, evidentemente, controle de acesso, a ideia de um cadastro nacional de contribuintes, pelo menos está sendo aventado lá, e o que ele vai se integrar ou não, só com o número de CPF, CNPJ lá na frente, porque agora seria quase que impossível, a gente não tem muito tempo para especificar isso aqui, mas deixa para a próxima dizer os porquês disso, inclusive problemas de CNPJ da Receita. Tá? E o uso de APIs para fornecer serviços
do Sistema Nacional. Isso aqui é bastante importante. Depois eu vou, se eu tiver tempo, explicar um pouquinho mais. Mas quando a gente fala de web service e conexão entre sistemas, a gente está falando aqui dessas APIs que são esses pontos de conexão. Eu estabeleço um padrão e o outro lado utiliza o seu próprio sistema, mas na hora de fazer as comunicações eu vou seguir esse padrão. E aí eles podem se conversar, vamos dizer assim, né? Isso vai ser importante não só para a emissão, para aqueles contribuintes que não forem usar o aplicativo do emissor nacional, como a gente faz geralmente nos municípios, a gente coloca lá um site para o pequeno contribuinte que não tem recurso para fazer isso, né? Também está se prevendo isso nacionalmente, mas para os municípios também poderem operacionalizar várias coisas, não ter que ficar fazendo tudo de meio manualzão. Tá? Seguindo aqui também, como a gente falou em subsistemas, né? Então aqui ele foi mais ou menos dividido assim na ideia de um portal, de um ambiente de dados também, assim como tem o ambiente de dados das notas de mercadorias, das NFEs, né? Portais administrativos, eu vou comentar rapidamente cada um deles, tá? A CEFIM Nacional, os propriamente emissores públicos, tá? Pelo meio web, e até está se desenvolvendo um aplicativo, esse mais voltado para o contribuinte mais simples, que com 2 ou 3 toquezinhos lá ele consegue emitir uma nota, não é uma nota completa quando tem construção civil, documentos e uma série de deduções e informações, mas aquele lá, por exemplo, o MEI, ele poderia usar o SAP, 2 ou 3 informações ali, rapidinho já emite uma nota. Então vai estar disponível um API para isso, né? E o MAN, que seria o módulo de apuração nacional, né? E junto deles os painéis de crédito e débito. O portal nada mais é do que isso, é uma página da internet em que ele vai ter as possibilidades de acesso desses outros módulos e subsistemas, né? Tanto para o cidadão, para os municípios, enfim, para as partes aí, os manuais vão ser publicados lá também, todos os documentos de integração, né? Para as empresas de TI e todos os demais elementos aí para poder fazer essa questão da gestão, da informação, da transparência, né? O ambiente de dados nacional, por sua vez, é justamente aquele modo que vai ter o repositório desses documentos fiscais e também dos eventos ligados a eles, né? Quando a gente fala de evento da nota, né, que a gente está dando esse nome, é o evento de cancelamento da nota, o evento de eventual bloqueio, evento eventual bonito, né? O evento de pagamento desse documento, o evento de substituição, enfim, né? E ele justamente não vai ser sentido visualmente, mas ele é o produto que vai estar lá dentro dos data centers, e ele vai trabalhar basicamente por meio de API. Então, só um esqueminha bem muito rapidamente aqui, né? O município vou poder acessar, então, via APIs, como eu tinha dito, e o contribuinte também, fazendo as emissões de notas também, ou, em várias situações, eu vou poder fazer isso por meio do portal. Então, eu posso fazer isso sem desenvolver muita coisa? Pode. Município, então, pequeno, né, que tem menos recursos, ele vai poder usar quase tudo que está lá. Tá bom? Município maior, eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Bom, o painel administrativo. O painel administrativo, do lado nacional, ele nada mais é do que seria aquele de uso desse eventual comitê gestor, né? E já falei da questão da lei complementar que não foi ainda materializada, é só um projeto. Se a gente conseguir colocar isso aqui em funcionamento antes, a gente está trabalhando com a ideia de convênio, para poder fazer isso, né, e aí materializar isso de algumas outras maneiras. Mas, no momento, então, esse painel administrativo seria de quem está fazendo a gestão. Nesse momento, ele seria aquela chave que liga e desliga o município do convênio. Tá? Quando esse município é ligado, ele vai ter acesso ao painel administrativo municipal, né? E é ali que é a grande chave, a sacada do sistema, tá, gente? Tá? O município, quando ele se convenir, ele tem dois momentos, né? O momento de cadastro e o momento de ativação, né? O momento de cadastro é aquele que ele fez o convênio e ele passa a ter acesso e ele vai fornecer os parâmetros da sua legislação para o sistema. Tá? Ele vai poder cadastrar toda a sua lista de serviços com seus respectivos alíquotas. Se cada serviço daquele lá permite dedução ou redução de base de cálculo, regras básicas de retenção, se eu tenho leis de isenção, qual tipo de isenção, se é um serviço que é de forma genérica para todos os contribuintes que prestarem aquele serviço, se é para um caso específico, se é um caso de alíquota diferenciada,
enfim, todas as possibilidades que estão sendo colocadas lá, os regimes especiais que eu posso controlar ou não, regime de sociedade profissional, de autônomo, que está se prevendo para os autônomos também poder emitir nota, tem muito lugar que não tem nota para CPF, né? Então está se prevendo a possibilidade de ter a nota para o CPF, certo? Então, todos esses parâmetros vão ser colocados pelo município, né, como a sua obrigação pré-ativação. E quando ele conclui, então, toda essa parte do painel, que tem até vamos dizer assim, um wizard, né, um passo a passo lá, que não deixa buraco, como diz o pessoal do SERPRO, né, ele ativado, então, ele fez todas essas parametrizações que a gente estava comentando, né, aí ele tem acesso, então, à sua gestão. E, naquele momento, os seus contribuintes podem começar a emitir nota, todos aqueles, lógico, que estarem ali no cadastro que ele colocou, que ele liberou a nota para aqueles contribuintes. Tá? E aí, evidentemente, por uma questão de vigência, cada um desses parâmetros ele continua tendo acesso para dar manutenção, depois aí já como início e encerramento de vigências, de alterações, né? E algumas outras funções. E, infelizmente, pelo tempo, eu não vou poder mostrar cada uma delas, mas vai ser gerido a gestão em função de cadastramento, de poder de novos benefícios, dos eventos de cancelamento que, eventualmente, o contribuinte não puder fazer de forma automática, mas que ele necessita de ter um ok da administração tributária, né? E manutenção dos cadastros, enfim, todos os demais elementos que tem ali. Então, e aqui eu queria chamar a atenção. Então, nessas interações que eu estou dizendo, então, a primeira, evidentemente, é adotar o padrão, né? E, ao fazer isso, e ele vai escolher também nessa fase de ativação, de que forma que ele vai trabalhar esse documento, tá, gente? Porque uma coisa vai ser importante. Se eu tenho um município que não tem sistema, que não tem nada, ele vai poder adotar direto o padrão nacional. Mas e o município que já tem sistema há muito tempo, e todo aquele legado que ele tem, as regras que ele tem, o tempo que ele leva para os contribuintes dele, algumas outras configurações, vamos dizer, particulares, que o Sistema Nacional teve que, por regra, adotar uma situação mais genérica, permitir um pouco mais de flexibilidade para o contribuinte. Meu sistema é um pouco mais fechado, controla melhor uma ou duas situações de cadastro que eu pretendo lá. Bom, esse município ele pode escolher, tá? Ele adotar o padrão, mas ele continuar com o sistema dele. E, através daquelas APIs, ele mandar essa nota já gerada para o ambiente nacional. Tá? Então, portanto, quando a gente fala aqui de ambiente nacional, eu tenho duas formas de trabalhar com ele. Se eu adotar o emissor nacional, meu contribuinte eu vou liberar ele, depois de todas as parametrizações, essa parte que eu falei até agora de parametrização, todos os municípios têm que adotar e vão ter que fazer. Mas, depois que eu fizer isso, eu posso escolher, bom, se eu vou deixar o meu contribuinte gerar nota no ambiente nacional, e aí tem uma sacada que eu também não tenho que me preocupar muito com a disponibilidade disso, data center, onde é que está esse negócio, então me dá uma certa flexibilidade e é muito mais barato, né, para mim não ter que mexer com isso, de gerar o documento, manter o documento no data center, ficar cuidando da segurança desse documento e tudo mais. E aí eu vou poder receber esse documento e os eventos ligados a ele, então trazer para a minha base de dados, para trabalhar com os meus controles, a minha fiscalização e tudo mais. Ou eu posso escolher, não, vou manter o meu sistema e eu vou adotar o padrão perante meus contribuintes e tudo mais, só que eu vou gerar no meu próprio sistema esse documento e eu vou enviar para esse ambiente nacional de dados. Tá? Então, esse vai ser uma escolha importante que tem tudo a ver com qual a forma de governança, qual a forma de sistema, qual é o recurso que esse município tem. Tá? Então, é aí que eu estava dizendo que a opção então, vai ser eu manter o meu sistema completo com o emissor próprio, e lógico que eu vou ter que adaptar algumas aplicações locais para que eu possa trabalhar algumas funcionalidades, né, que o sistema não me dá. Logicamente, relatórios, coisas customizadas, isso ele não vai te dar. Né? Ou eu adoto o emissor nacional na sua integralidade, todos os produtos que nós estamos chamando lá da cesta de produtos, tá? Mas aquele município que já tiver um pouco de condição, é importante que ele trabalhe já, então, o que eu tenho chamado de seu módulo gestor, vamos dizer assim, de acompanhamento de administração tributária, que ele possa trabalhar com elementos de conciliação bancária, de relatórios, as mudanças de parametrização, inclusão e exclusão de cadastro, né?
Ele não vai fazer isso de forma manual lá no site, né, do painel municipal, por exemplo, né? Ele vai fazer isso, adotar padrões mais automatizados possível, eliminando algumas mãos de obras, etc. Então, aquele que tiver que fazer isso, ele vai ter que ter algum sisteminha, desenvolver algum sisteminha próprio, sim. Tá? Mas, com certeza, a gente está falando de outros ganhos enormes aqui dentro disso, até porque toda a questão de distribuição de notas, tá, daquele ambiente nacional, vamos lembrar o seguinte, que uma vez emitida uma nota e essa nota disponibilizada no banco, quem vai ter acesso à nota são, logicamente, as pessoas que estão ligadas àquele documento, né? Mas os municípios que estão ligados àquele documento, em que sentido? Basta que um elemento do município tenha aparecido, seja no local do serviço, quando é indicado, por exemplo, né, construção civil, etc., seja o tomador ou intermediário, ou seja do prestador. Né? Hoje em dia, a gente tem que ter o meu sistema aqui, eu consigo gerir as notas que a pessoa, o prestador esteja no meu próprio município, né? Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obrigar o meu tomador a ficar postando informações, registrando também lá como serviços tomados. Né? Num ambiente que todos os municípios tiverem, esse tomador não vai ter mais essa obrigação. No momento, lógico, no inicial do sistema, ele vai ter que ter como nota do tomador. Ele faz esse registro também. Já estou fechando, estou quase lá. Ou não. Né? Bom, CFEI Nacional, rapidamente, ele vai ser sentido muito mais pelos produtos que ele vai estar trabalhando e automatizando. Tá? Não vou nem passar esse negócio aqui, que é muito mais técnico, é só para dizer que o trabalho dele de ligação com o emissor nacional. Isso aqui que eu queria só mostrar rapidamente. Então, gente, essa aqui é a carinha depois do emissor nacional, se eu estiver emitindo, eu como prestador. Tá? Então, eu entro lá, eu vou emitir uma nota. Então, o meu primeiro passo é colocar as pessoas, eu já vou identificar inicialmente. Primeira integração é com o cadastro do Simples, então eu já sei se ele é ou não optante, eu não tenho que ficar prestando essa informação lá dentro, eu, município, por exemplo. Vou identificar o tomador dessa nota, tá? Eventualmente o intermediário também. O segundo passo é identificar o serviço, o local onde ele foi prestado, o código, né? E a descrição e alguns dados complementares, não vou poder me ater muito aqui, mas para vocês entenderem. E o importante, nesse exemplo da nota que eu estava fazendo aqui, isso aqui é direto do sistema, tá? Que eu estava pegando, foi essa semana mesmo, a datazinha lá da tela. Eu estava como um prestador de Londrina fazendo um serviço que seria devido no local do tomador, né? Então, automaticamente, o sistema já adota por padrão o local de incidência de acordo com o Código de Serviço e de acordo com a Lei Complementar 116. Então, automaticamente, ele já pegou lá o município de incidência Recife, porque eu indiquei um tomador com o endereço de Recife. Tá? E aí, automaticamente, como eu já coloquei o código ali, e esse não é um prestador do Simples Nacional, ele já adota a alíquota que o município de Recife já identificou lá, porque eles também estão parametrizando lá. Eu aproveitei, inclusive, o exemplo para poder mostrar para vocês esse funcionamento. Então, aquela questão de que, como é que eu faço no município? Está aqui uma ferramenta importantíssima de simplificação, e quando a gente fala que os municípios podem ter suas alíquotas e pode colocar tudo lá, é o exemplo dele funcionando aqui direitinho. Ele foi, terminou, confere o quarto passo, é só de conferência, eu até dividi, porque ele é meio longuinho, não cabe lá, mas só para vocês entenderem, bum, está aqui a nota gerada, tá? Com o XML, com o DANFSI, bonitinho, está aqui ele. Então, essa é a emissão de uma nota. Como eu falei, tem a ideia de fazer o MOV, esse ainda a gente nem começou a testar, mas ele já está aqui, algumas telinhas, ele já tem algum funcionamento. Tá? E depois está se propondo também, depois que tudo isso estiver funcionando, também tem um app para o cidadão poder puxar as notas que foram emitidas para ele, pessoa física, porque a jurídica já vai ter acesso lá de acordo com o seu município. Ele vai ter acesso àquela mesma tela que vocês viram, em vez de ter notas que ele vai poder emitir, e a relação de notas emitidas, ele vai ter uma relação de notas recebidas. Tá, ok? E, por fim, painel de crédito, débito e MAN, é apuração. Tá? Esse, por enquanto, ele está só desenhado, né? Ele ainda não virou nem aplicação, mas a ideia é que ele trabalhe de forma parecida. Em alguns pontos, ele aproveite alguns subsistemas que já existem da Receita para cálculo de juros, para distribuição pelo Senda igual ao Simples Nacional, para que o quê? Aquela pessoa que tem o débito para pagar,
né, possa ser inclusive o de retenção. Ele pode entrar lá, fazer a seleção das notas, isso vai criar um documento de apuração, as notas para pagar, seja na condição de prestador ou de tomador, e vai gerar um documento só. E aí, nessa separação de notas, que a gente chama de DAN, ele pode depois juntar várias dessas DANs e gerar um único documento de recolhimento. Tá? Vai entrar lá no banco e depois, pelo sistema de arrecadação, a gente vai receber esses dados dessas notas, no caso do município, que evidentemente adotar o MAN. Esse aqui, realmente, ele ainda vai levar um pouquinho mais de tempo para terminar. Mas a gente quer ver se a gente termina o emissor até dezembro, com o ambiente de dados e tudo, e em seguida, a gente, se possível, até antes, já começar a construir efetivamente. A ideia já tem, subsistemas só tem que fazer o meio de campo aqui do documento. Tá? Então, isso, como eu falei, é previstas a entrega até o finalzinho, e as próximas em seguida, esses demais aqui. Gente, tentei correr, desculpa qualquer coisa. Obrigado, e eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode entrar em contato comigo, e a gente marca talvez até um outro dia, uma apresentação mais longa, mostrar o sistema funcionando, e convidar os municípios também, tá? Basta fazer uma adesão no protocolo ENAT, e ele pode participar do grupo de homologação que nós estamos aí trabalhando agora, e temos que mostrar esse interesse, viu, gente? Temos que fazer pressão, de repente, para sair a lei complementar e para esse sistema realmente ser colocado em prática, e o resto a gente resolve depois. Ok? Obrigado. Obrigado pela compreensão, correria aqui no finalzinho. Vou passar agora rapidamente já para a Sandra, que vai falar sobre a questão de cruzamento de malha fiscal. A Sandra é diretora de Receita lá da Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado, Sandra. Senhoras e senhores, boa tarde. Está funcionando? Está me ouvindo? Então tá. É um grande prazer, né, falar aqui essa tarde sobre as ações de autorregularização de ISS que nós estamos realizando em Porto Alegre. Na verdade, já há bastante tempo a gente desenvolve essas ações e temos aprimorado elas, né, ao longo do tempo. Tá? Quero agradecer o convite para participar dessa mesa, né, e a indicação do secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, o qual tenho a difícil, né, mas também honrosa missão de representar nesta tarde. Tá? Eu organizei aqui, eu vou tentar ser bem breve, tá? Eu vou até passar algumas coisas aqui sem mais detalhamento, que eu sei que o tempo já está bastante comprometido, mas eu organizei para a gente falar em 5, né, linhas aqui. Tá? Primeiro, sobre conceitos e objetivos, né, das autorregularizações, como fazer a obtenção de dados para cruzamento, levantamento de indícios, a realização de reuniões de conformidade e alguma coisa também sobre os resultados. Só para deixar bem claro já, né, a gente trabalha conceitualmente com 2 modelos de fiscalização, né, modelo de fiscalização repressiva, que é a mais comum, acho que todos realizam, né, mas eu não sei se todos também realizam esse tipo de fiscalização que nós chamamos de uma fiscalização orientadora, tá, que é a autorregularização. Então, aqui dentro do conceito, né, na verdade, assim, autorregularização, né, o que é essa autorregularização? Para nós, tá, ela é um processo de orientação e comunicação eficaz com os contribuintes, tá, em busca o quê? Da conformidade fiscal, ou seja, o cumprimento das obrigações, né, principal e acessórias, de forma espontânea. A gente está trabalhando aqui com o conceito de espontaneidade. Entre os objetivos que a gente tem, aqui também trouxe objetivos macro, né, poderia ser detalhados em outros objetivos, mas o objetivo principal aqui, o primeiro objetivo é aumentar a arrecadação. Acho que seria uma hipocrisia, né, se a gente não trouxesse esse como primeiro objetivo, né? Acho que estamos todos aqui imbuídos dessa necessidade, né, de aumentar a arrecadação. Mas não só isso, a gente quer aumentar a arrecadação sem aumentar custos, né? Na verdade, uma outra ideia que a gente busca no objetivo é a redução de custos. E eu não sei como é no município de vocês, mas em Porto Alegre, né, na nossa experiência, a realização de uma auditoria fiscal, um processo de revisão fiscal, ele é demorado e oneroso, tanto do ponto de vista da administração tributária, né, quanto do contribuinte, porque ele fica sujeito, né, à imputação de multas por descumprimento de obrigações acessórias e também a multa, né, por inadimplemento do imposto em, no mínimo, 75% sobre o montante devido. E, aliás, esse, né, já é um excelente gatilho assim, motivador para que a gente alcance ali o terceiro objetivo, que é promover a conformidade tributária do contribuinte.
Quando a gente faz uma conversa com ele e demonstra para ele algumas situações, né, de inconformidade, ele fica bastante, né, incentivado, digamos assim, a promover essa autorregularização, né, para ser desonerado de todas as multas que serão imputadas dentro de um procedimento de fiscalização repressora. A gente não são raros assim os casos em que o inadimplemento, né, ele decorre de erro. É uma situação fática, né, a gente não pode ignorar isso, tá? Divergência, né, na interpretação da norma tributária, ou mesmo uma aposta que é feita, né, na ineficiência da administração tributária. Às vezes, o contribuinte está contando um pouco com isso, né? Ele revela receitas distintas para órgãos distintos, confiando que talvez não seja descoberto. Então, isso também é um ponto que a gente tem que considerar, né, para fazer esse trabalho. Tá? E são situações que, com poucas reuniões e conversas, são solucionadas e o contribuinte convencido, né, da necessidade de promover adequações. E o quarto objetivo aqui é assegurar a justiça fiscal. O nosso dever de agir, né, é sempre pautado pela busca, né, da justiça fiscal, e o tributo, ninguém gosta de auditor, de cobrador de tributos, mas ele é uma imposição estatal, né, e tem um fim, que é o fim de promover o desenvolvimento das políticas públicas, né, então deve ser suportado por todos na forma da lei. E quando a gente tem uma situação de descumprimento da lei, a gente está gerando um ambiente ruim, concorrência desleal, né, o que deve ser combatido por todos. Não sei se eu estou falando rápido demais, porque eu já falo rápido. A Giovana gostou. Eu estava tentando ser bem rápida. Bom, então, assim, a gente já sabe o que é o que a gente quer fazer, né, quais são os objetivos, a gente precisa, então, identificar quem são esses contribuintes, né, que a gente vai chamar para esses processos, né, de autorregularização. E, para isso, a gente precisa de dados, porque a gente está trabalhando ali, querendo buscar receitas que ainda não são conhecidas, não foram declaradas pelo contribuinte para a fiscalização municipal. Né? Então, esses dados a gente pode buscar tanto internamente, tá, quanto externamente. Né? Olhando para dentro da própria Receita Municipal lá em Porto Alegre, a gente viu que a gente tinha muitos dados. Tá? Dados de cadastro imobiliário, dados de nota eletrônica, dados de pagamento, enfim, uma enormidade de dados, tá? Que a gente, na verdade, o problema era que eles não estavam devidamente, né, limpos, organizados e interligados. Esse é um grande desafio desse trabalho, mas é um empreendimento que dá retorno. Tá? Mas, mesmo sem muitos assim, refinos, né, ainda que de forma mais rudimentar, a gente consegue também realizar esse trabalho. Tá? E ainda olhando para dentro do próprio ambiente da prefeitura, a gente acaba descobrindo que existem muitas informações que são de interesse da administração tributária que estão em outras secretarias. Secretaria de Educação, como censo escolar, né? Monitoramento de transporte intramunicipal, boletins de turismo, tá? Licenciamento para execução de obras, emissão de habítices, enfim, uma série de outros, né, dados que estão aí nas secretarias que a gente consegue lá buscar, trabalhar eles, cruzar com os nossos dados e ter um aproveitamento. Tá? Já olhando assim para dados externos, né, o que a gente tem? Tá? A gente falou aqui sobre a necessidade de cruzamentos, enfim, acesso a informações que são difíceis. Né? Nos dados da Receita Federal, eles disponibilizam dados abertos, tá? Independente de convênio firmado, todos podem lá baixar as informações. Nós realizamos esse trabalho de baixar os dados lá, qualificamos o nosso cadastro imobiliário, chegamos exatamente à conclusão que o Fulvio comentou, né? Existia um número significativo de empresas que não estavam na nossa base de cadastro, estavam estabelecidas no município, mas não estavam na nossa base de cadastro imobiliário, então é importante essa informação para chamamento dessas empresas, né? E também no âmbito de convênio firmado, a gente realizou já alguns trabalhos com a Receita Federal, até em reuniões de conformidade conjuntas, tá? Onde nós trabalhamos dados do Simples Nacional, tá? E também dados de informações de importação de serviços, onde existia ali recolhimento de tributos federais e não existia recolhimento de tributo municipal ISS, que incide sobre a importação de serviços. Faixas de faturamento, a Receita Federal é um pouco resistente assim, na troca dessas informações. Né? A gente não consegue obter informações muito precisas, mas a gente conseguiu obter com eles indicadores de grau de risco. Então, nós entregamos para eles as informações que nós tínhamos, nossos contribuintes, né, de faixa de faturamento declarada, e eles nos retornaram dizendo, olha, aqui tem um risco de tal risco, 1,4, mas dentro de uma escala, então a gente conseguia fazer uma mensuração de quanto era o volume de divergência que existia de receita, né, declarada a um fisco e não declarada ao outro. Tá?
Com a Receita do Estado, também nós temos um programa, um convênio firmado, que é o Programa de Integração Tributária, que nós somos signatários, e que a gente também obtém bastante informações muito importantes para esses trabalhos, tá? Que são dados de cartão de crédito e débito, né? Auxilia muito. O pessoal está ali acenando, acho que também tem acesso aos dados, né? Então, esses dados são muito importantes. Dados de notas conjugadas, e também a gente consegue, né, obter junto a eles em processos, né, mais elaborados, até informações de notas, né, de mercadorias para fins de verificação de deduções, como na construção civil, por exemplo. Tá? Como Detran do Estado, a gente também consegue obter as informações das receitas dos CFCs, o Centro de Formação de Condutores. Tá? Com o Tribunal de Justiça do Estado, a gente consegue obter também receitas de faturamento dos tabelionatos, né, são importantes informações para nós. E ainda a gente sabe, existe uma série de outras possibilidades, né, e aquela prerrogativa também que a administração tributária tem, que é de intimar, né, de oficiar empresas, né, para a obtenção de informações, como, por exemplo, shopping centers, para requerer a base de cálculo que eles utilizam para a exigência dos aluguéis. Né. Então, esses são alguns exemplos de base de dados que a gente pode, né, tentar firmar convênios, obter e trabalhar para a realização da identificação dos contribuintes. Aqui, sobre o índice de irregularidades, é exatamente como que a gente vai fazer, né, esses cruzamentos de informações, tanto dos dados internos quanto dos dados internos, mais somados aos dados externos, para apurar, né, o que a gente tem, eventualmente, de diferença, né, de base de cálculo de valor de imposto recolhido. Quanto que eu já tenho? Só para saber se eu vou poder trabalhar um pouquinho cada item ou se eu passo correndo. Tá, eu acho que eu vou, então... Essa apresentação vai ficar disponível, mas, assim, a gente trouxe aqui algumas propostas, né, de trabalhos que nós realizamos, é só também mais, assim, em caráter exemplificativo, né, de indícios de irregularidades que podem ser detectados, né, para a realização, então, das atividades. Tá? Bom, gente, eu estou agoniada porque eu queria falar muito sobre cada um, mas tudo bem, eu entendo a questão do tempo, tá, que a gente tem aqui. Né? Vou falar, então, mais sobre as reuniões de conformidade, porque, caso, né, quem ainda não tenha realizado esse trabalho, então, eu vou dizer de como que é feito, tá, por nós. Né? Nós chamamos o contribuinte para a realização de reuniões. Tá? É feita uma comunicação, né? Nós mandamos, daí, então, uma correspondência eletrônica mesmo para o contribuinte, né? E informamos sobre o trabalho de monitoramento realizado e da possível detecção de irregularidades, né, nas informações prestadas por ele. Tá? E chamamos para uma reunião já com um dia e hora marcada, ao comparecimento. A reunião ela é, assim, pautada pela simplicidade e oralidade. É muito importante que a gente não transforme o procedimento, né, de autorregularização em procedimento de fiscalização. Tá? Então, tu deve chamar, né, o contribuinte para essas conversas. É necessário uma escuta ativa. A escuta é muito importante. Às vezes, você tem um indício que aponta uma irregularidade e, no simples ouvir o contribuinte, tu já verifica outras inconformidades e já outros montantes de imposto ali, né, a ser apurado, declarado. Tá? E, em relação aos documentos, você pede o documento por amostra, né, um documento de uma forma já mínima, reduzida, só para confirmação daquele indício que você levantou. Então, né, documentos ali que sejam suficientes a isso, tá? Não uma extensa documentação. A todas as informações prestadas pelo contribuinte, os esclarecimentos firmados, né, e a documentação que vai ser trazida, vai haver uma confirmação do indício ou não. Tá? É sempre muito importante, né, que essas reuniões de conformidade elas tenham, então, tá, ao final, um oferecimento de orientação. Não pode o contribuinte chegar lá e te apresentar a situação e tu não saber como encaminhar. Então, você tem que já saber, né, direitinho, orientar ele, quais são os procedimentos que ele deve realizar para se adequar, emitir notas que ficaram faltantes, retificar declarações, né, promover a autorregularização de forma espontânea. Tá? A gente não trabalha também com situação de prazos definidos. Tá? Para cada contribuinte vai ser dado um prazo de acordo com a situação de irregularidade verificada. Alguns vai ser mais breve, porque são poucas coisas a serem ajustadas, para outros um prazo um pouco mais longo, né? Existe essa flexibilidade que é feita ali pelo auditor fiscal que está conduzindo o processo.
Dentro desse processo também é importante que vocês façam, né? Nós fazemos sempre o monitoramento, né, e fechamento de cada um dos atendimentos socializados, tá? Para verificar se aquele atendimento ele resultou, né, em não confirmação do indício, confirmação do indício, né, e promoção da autorregularização e quais foram os montantes autorregularizados, e se teve confirmação do indício e não foi promovida a autorregularização, o encaminhamento, então, para a área competente, né, que o contribuinte vai ficar sujeito ao procedimento de revisão fiscal, tá? Dentre os resultados que a gente tem, assim, é bem importante que a gente consegue, através desses procedimentos, alcançar um número muito maior de contribuintes, e de diferentes portes, pequenos, médios e grandes contribuintes. É um procedimento bem mais ágil, bem menos oneroso, tem um excelente custo-benefício, né? Traz um retorno de curto prazo excelente, porque em torno de 60%, 70% dos procedimentos de autorregularização resultam em pagamento à vista ou parcelamento, né, retificações de PGDAs, retificações de declarações e parcelamento do imposto devido, e aumentem muito a percepção fiscal. Né? Com o processo de auditoria, tu consegue fazer poucas revisões durante um exercício, mas nesses procedimentos de autorregularização, nós atendemos, de 2017 a 2020, mais de 2.000 empresas em reuniões de conformidade. Só neste ano, nós temos como meta realizar mais de 500 reuniões de conformidade, e a gente espera um resultado, a gente já tem resultado de mais de 8 milhões já consolidado, até o final do ano alcançar em torno de 15 milhões de ISS autorregularizado. Tá? Então, assim, em termos, né, de valores, tá? A gente trabalha, então, o contribuinte faz a retificação em relação ao passado, né? Ele retifica, então, 5 anos para trás, o que foi identificado, né? A situação de o que não tem decadência, então a gente, né, exige que seja feito aquele cumprimento daquele período, tá? E a gente também tem um crescimento, né, da arrecadação espontânea para frente. E é um resultado que, inclusive, a gente não tem assim uma medição, tá, precisa, mas a gente consegue ver nos mapas lá, quando a gente olha aquele contribuinte que passou pelo processo de autorregularização, a arrecadação espontânea dele cresce, e cresce significativamente. Então, além do resultado em relação ao passado, um resultado prospectivo que é muito importante. E nós atribuímos, né, muito a essa desburocratização, né, a inovação nesses procedimentos de autorregularização, o resultado da nossa arrecadação de ISS em Porto Alegre. Tá? Porto Alegre é a quarta capital em arrecadação per capita de ISS e é a sexta capital a atingir R$1 bilhão administrado em 12 meses. Eu acho que é isso que eu tenho para apresentar. Vou encerrar e fico à disposição, então, para os debates. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado. Desculpa a correria. Vou passar agora direto para a Débora, que vai falar da experiência de Mesquita na arrecadação através de Pix e cartão de crédito. Boa tarde a todos. Bom saber que a gente passou um dia todo bem proveitoso, né? Todos os assuntos foram interessantes e todos os assuntos são úteis. É o que compensa a gente fazer esse investimento, né? Imagina o que a gente não deixou para trás para tal dia aqui, as coisas que a gente teve que lidar, pessoas que a gente teve que pedir, está todo mundo monitorando lá os seus setores, eu já fiz isso hoje. Obrigada, o Fúvio, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Sandra, uma grata surpresa, conheci Sandra de forma virtual um mês atrás e me deparei, de repente, com a arrumação da mesa, Sandra junto comigo aqui. Eu fui convidada para falar da modernização dos meios de arrecadação. Lá em Mesquita, nós tivemos uma experiência com a instalação do Pix e o uso do cartão de crédito e débito. Deixa eu ver só se eu me acerto aqui. Não me acertei. O que acontece? Eu ficava muito aflita com essa forma passiva, aparentemente passiva, que a Secretaria de Finanças e de Fazenda tem que ficar, depois que a gente emite as guias, lança e fica aguardando as datas do vencimento chegar e ver o que vai acontecer. Aparentemente, é só isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas aí a indagação ficou e a resposta veio quando eu comecei a tentar ver o que a gente podia fazer, além de a formativa de lançar o tributo, se tinha alguma outra coisa que a gente estimulasse o pagamento. Já que o imposto já é obrigatório, o que mais você vai fazer? Já é obrigatório, né? Então, me veio a resposta através de 2 municípios no Brasil que haviam implantado o cartão de crédito
e depois veio o Pix. A história do Pix é interessante. Mas antes eu quero dizer aqui, que eu não sei se vocês têm a mesma impressão sobre a gestão das empresas públicas, de que nada muda. Né? É o chamado, parece que a máquina pública é pesada e que impede a modernização. Você falar de modernização, eu não sei se as pessoas pensam que modernização é alguma coisa assim da era espacial, que você vai ter que entrar num foguete. Às vezes você quer falar de modernização da administração pública no dia a dia. Ah, então eu vou ter que comprar um celular super moderno. Imagina sempre alguma coisa que está mais distante, abandonando as que estão mais perto. Então, baseado nessas leituras que eu andei fazendo, nessas indagações, eu identifiquei que, muitas vezes, a gente ainda tem esse sistema da administração do dia a dia centralizado na figura do servidor, de você chegar no local, ter alguém para atender com hora, você tem que ter um endereço para você ir, essa fixação na figura. E aí, talvez, isso também tenha atrasado um pouco. Mas como é que vai funcionar essas coisas modernas aqui na administração? Se eu tenho que preencher papel, se eu tenho que ter alguém com uma senha que vai ter que entrar no sistema para poder me dar acesso. E, então, eu acredito que talvez isso que a gente chama de modernização, e parece que é uma dificuldade, seja por causa dessa figura do modelo, né, do servidor, que tem que ter alguém lá para te atender. E também nos fluxos de processo que a gente cria para dar solução em alguma coisa que não estava funcionando, aí o outro não estava funcionando, e que você criou também não ajudou muito. Então, talvez o excesso de fluxos de processo para tentar acertar. E aí você vai falar em modernizar, lá vem mais alguma coisa para a gente poder ter que fazer. Então, abandonando esses pontos desfavoráveis, eu fiz ali uma alusão de como a gente fica, né, cruzando os dedinhos, porque só resta isso depois que a gente vai lá acompanhar os calendários de vencimento. E aí parece que é só isso. Não sei se foi uma mesa anterior à nossa que, né, o que a gente faz? Acende uma vela? Só que, sinceramente, eu achava que era pouco. Não dá só para ficar nessa expectativa. Eu fiquei sozinha nesse pensamento um tempo, porque, Débora, há 30 anos se faz a mesma coisa na arrecadação. Eu escutei isso de um gerente de poder público de um banco. É a mesma coisa. Eu falei, mas não pode ser a mesma coisa. Se a empresa privada ela cria mecanismo, ela lança produto para estimular a compra, ela facilita o pagamento para a pessoa comprar mais. Eu não estou lidando na matéria de receber, e o meu serviço não é lá o produto que o contribuinte tem acesso, precisa e utiliza. Então, eu achei que ficar só cruzando os dedinhos quando chega perto para a gente. Aí corre todo mundo nos arquivos de retorno do banco, depois daquele dia do vencimento, para a gente ver quanto é que entrou no caixa, e aquele acompanhamento nervoso, diário, de quanto entrou no caixa. Quando vai chegando perto da data dos vencimentos, a gente fica mais ansioso ainda. Pensando que a gente poderia fazer mais alguma coisa, eu fui procurada por uma instituição financeira em novembro, 15 dias depois que o Pix foi lançado para o público em geral. Mas o representante não tinha consistência no que estava dizendo, eu fiz perguntas, ele não soube me responder. Como vai funcionar isso na administração pública? Como é que eu vou converter isso para dentro de informações do meu cadastro imobiliário, da Baixa? A coisa foi amadurecendo por si, porque o produto era novo. 4 meses depois, em fevereiro, ele me voltou com a expressão até mais animada, de que ele já tinha metade das respostas para me dar. A própria Febraban ela foi amadurecendo o produto e ela ficou mais viável para a administração pública. Então, nós implantamos o Pix lá em Mesquita. De todo o processo de implantação, o que mais toma o seu tempo é a fase do TI, é a comunicação do TI da empresa com o TI do banco. Foram 2 meses e meio dedicados a isso, porque são milhares de testes. Nós fomos a primeira cidade da Baixada Fluminense a implantar o Pix. Por causa do nosso serviço, o banco saiu oferecendo para todo mundo, olha, dá certo, porque lá em Mesquita nós conseguimos. Dizem que o sucesso foi porque a gente se dedicou. Tinha eu fazendo toda a ponte, tudo que era necessário para da prefeitura cumprir prazos e tudo, eu não deixava faltar. E aí o TI do banco foi tocando também na velocidade que eles já estão acostumados. O banco já vive tecnologia.
quando nós começamos a fazer o teste, eu me deparei com gente que já estava pagando na fase do teste, porque as pessoas estavam tendo acesso pelo portal eletrônico de guias, já dentro do nosso sistema, lá, oba, tem Pix em Mesquita. E já estavam pagando na época do teste, antes da gente oficializar. Porque o Pix já estava, nessa altura, totalmente já na rotina da população. Nós temos lá uma taxa muito pequena que a gente cobra para taxa de expediente, que a gente chama, e era uma choradeira quando a pessoa precisava ter que ir a um banco ou fazer qualquer coisa, entrar num caixa eletrônico, porque o valor era muito baixo. Então, eu atirei para uma coisa e acabei até atingindo outra, porque a pessoa paga na frente do guichê, onde ela já tirou a guia, ela já resolve aquilo ali. E eu diminuo também aquele trânsito da pessoa entrando e saindo, porque teve que ir no banco ou teve que ir no caixa eletrônico, para depois voltar na prefeitura. O Pix lá foi um sucesso, deu o trabalho necessário que se dá, eu não tive que fazer nada diferenciado, não tive que contratar ninguém, não houve custo da implantação, porque a instituição financeira já tem um contrato de arrecadação conosco. O que a gente teve que fazer é a parte burocrática, fazer aditivo de contrato, coisas assim, que quem passar pela experiência vai entender, também não é nada da rotina do que a gente faz. E o Pix tem, assim, sem falar que o dinheiro aparece instantaneamente na nossa conta também. O processo, se você ficar com a tela aberta e você der ali um F5 para atualizar, você vai acompanhar em tempo real aquele valor. Não sei se para uns é legal ou se você fala, nossa, mas aí o dinheiro já entrou, já vamos ver onde a gente vai gastar, né? Já que já entrou hoje, tem gente que já falou isso para mim, mas isso é ruim, porque aí no final do dia eu já sei, então, quanto é que eu vou planejar para gastar mais. Então, a nossa experiência com o Pix foi uma experiência positiva, nós não temos assim nada de dramático para dizer sobre isso. Encontramos ali pontos favoráveis, que eu vou dizer a vocês, que o que acontece da facilidade do Pix é porque essa evolução tecnológica ela já estava dentro do hábito da população. Eu não trouxe nada de novo. Só foi uma surpresa, a administração pública de um município pequeno já está envolvido na tecnologia, mas eu não tive que fazer campanha educativa, não tive que fazer divulgação diferente para o município, isso já está. E a iniciativa ela acaba representando uma adequação nossa para as práticas que já são atuais. Nós é que estamos nos adequando às práticas que já são atuais. Eu não chamei de pontos desfavoráveis ali o antônimo, mas eu chamei de pontos de oportunidade, porque os gestores que apostarem nessa modernização, eles vão ser pioneiros no uso de ferramentas do mercado, que aparentemente a gente pensa que é só para empresas privadas e para boletos de internet, coisas assim, mas é para nós também. Eu entendi que as respostas que eu precisava, 2 delas estavam no mercado. Eu precisava aderir àquilo que as empresas privadas já fazem uso. Outro ponto que eu achei muito importante foi gerenciamento de trabalho em equipe multidisciplinar, porque pensa que eu tive que juntar o TI, a fazenda, a governança e o banco. A experiência foi excelente, porque, às vezes, eu vejo, dentro da nossa própria secretaria, se eu tiver subdepartamentos, trabalhar em equipe já é um desafio. Quando você vai fazer uma instalação de meio de pagamento eletrônico, no mínimo, você tem a instituição que você contratou, a pessoa que está liderando o projeto e a sua equipe. No caso do Pix, eu ainda tive a área de governança. Mas funcionou. O pessoal de instituição financeira, eles são muito preparados para isso. Nós é que, às vezes, eu que, às vezes, tive que me acelerar para me adequar, para a gente poder atender, porque o tempo que demoraria talvez fosse mais por mim do que por eles. Eles já estão preparados para nos atender. E o outro ponto que eu chamei de ponto de oportunidade é que a gente consegue aplicar alguns princípios de gestão de projeto. A gestão de projeto, quando você vê ela num esquema, parece que ela é muito complexa, porque a gestão de projetos precisa de muitos líderes, um cronograma altamente rígido, mas aplicar alguns princípios de gestão de projeto, quando a gente vai trabalhar com meio de pagamento eletrônico, ele é muito importante, porque requer disciplina. A disciplina foi a chave do sucesso nosso.
Disponibilização de meio de pagamento por PIMPED e WebLink. PIMPED são as famosas maquininhas. Então, o PIMPED seria o atendimento físico na secretaria de cada um de nós, e o WebLink é aquele que a gente já está acostumado a usar quando a gente vai fazer compras em portais de venda de produtos. Eu acho que essa parte que todos nós, inclusive, já sabemos acessar bem, a gente faz compras com cartão de crédito por WebLink naturalmente. A instalação do meio de pagamento de cartão de crédito e débito é que tem nos dado um pouco mais de trabalho por causa da fase de testes e homologação. É mais complexa do que a fase do Pix. São testes intermináveis, mas se pensar que o cartão de crédito e débito ele já está mais aceito, né, o que há 20 anos, 25 anos, e que isso fala-se, inclusive, em parcelamento. Quando você fala em crédito e débito, a pessoa assume um parcelamento, ela assume uma dívida, o que gera uma redução de inadimplência. Eu acredito que vocês, não sei quais municípios têm isso em forma pesada, mas nós, da onde nós viemos, a gente precisa administrar a inadimplência ali muito severamente. E o cartão de crédito ele é um grande auxiliador na questão da inadimplência, porque ele já se compromete com você lá no início do ano, mesmo que ele tenha qualquer imprevisto, aquilo já foi solucionado quando ele usou o cartão de crédito na época do lançamento das guias. Não é uma coisa difícil de monitorar. As empresas que a gente chama de subadquirente ou facilitadoras têm todo um sistema que nos auxilia a monitorar, não fica nada perdido. É uma experiência também que nós temos tido sucesso lá em Mesquita. Tem pontos favoráveis e também tem pontos de oportunidade. O ponto favorável, eu acabei de dizer que a gente faz um incremento de aumento de receita. E favorece a diminuição de inadimplência, porque você tem uma garantia de recebimento integral dos valores. A gente vai receber integralmente o valor, independente da forma como ele parcelou, da forma que ele acertou comercialmente com a operadora de crédito. A gente recebe o valor de forma integral. Pontos de oportunidade. Tive que treinar servidores. Olha que oportunidade fantástica para a pessoa sair daquela rotina do dia a dia, fazendo todo dia a mesma coisa, e você dizer para ela, olha, tem duas coisas boas. Uma que a gente vai modernizar e outra que a gente vai treinar vocês. Porque é uma valorização. Ele vai participar de um processo que até ontem não tinha, então eu vejo isso como um ponto de oportunidade. Outra coisa, o aprimoramento na forma de você atender contribuinte. Quando o atendente está tratando de pagamento com o contribuinte, está conversando com ele sobre formas de pagamento, ele sai daquele atendimento que ele vai lá só para pegar o documento que perdeu, ou vai lá para tirar uma dúvida sobre o imóvel. Nós temos que ter uma outra qualidade de atendimento quando você vai atender um contribuinte para tratar de pagamento. E isso, para nós, em Mesquita, foi um ponto favorável. E retornar o foco de efetiva arrecadação. Quando a gente começou a tratar disso lá na secretaria, a gente tirou o foco de que eu tenho que atender o contribuinte, porque ele tem que sair daqui satisfeito com a pergunta que eu respondi. Não, ele tem que sair daqui satisfeito com a pergunta que eu respondi, mas o meu atendimento a ele, em primeira instância, ele tem que gerar um foco na arrecadação. Então, tratar desses dois assuntos dentro de Mesquita, o Pix e o cartão de crédito, ele deu aquela despertada, sabe, no foco do atendimento, que é o bom atendimento e a efetiva arrecadação, para que ele não tenha dúvidas, saiba de quais são as formas que a gente tem, o que ele pode fazer, dar uma orientação mais abrangente. E não chegar lá, ele faz uma pergunta, você dá uma resposta e ele sai com o documento. O foco de efetiva arrecadação ele foi, vamos dizer assim, reacendido lá em Mesquita. Essa aqui é uma mídiazinha que nós divulgamos, na época, no nosso portal, tá? Mesquita é o primeiro município da Baixada Fluminense a usar o Pix. Cartão de crédito e débito não, nós temos outros municípios, mas aí nós fizemos uma mídia já incluindo as duas novidades.
Eu tenho aqui os meus dados, aqui minha apresentação. Eu agradeço vocês, agradeço em nome do prefeito de Mesquita. Quero dizer que nós temos 22 anos de emancipação, mas um monte de vontade assim, muito legal de dar certo, de modernizar. Nosso prefeito lá é muito focado nisso. Por ele teria modernizado finanças e fazenda da portaria até a saída. Eu estou colaborando com ele para isso vir a acontecer. Eu quero, então, agradecer a oportunidade, Fúvio, a confiança, a Giovana, obrigada, e a todos que me ouviram. Espero que tenha sido útil a informação. Bom, a gente não tem mais tempo para nada, né, Giovana? Eu queria muito agradecer Hein? Queria agradecer os palestrantes, pedir desculpa a correria, mas a gente vai... Isso aqui é igual loteamento. O último lote vai diminuindo, quando chegar lá, fica de 200, tem 150 metros só. Mas tem vai ficar as palestras, vai ter o contato de todo mundo aí. Acho que são assuntos muito interessantes que podem ajudar muitos municípios. E, mais uma vez, agradecer muito vocês pela apresentação. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde, vocês me ouvem? Tudo certo aí? Pronto, vou chamar então para a próxima mesa, no mesmo esquema do nosso de hoje de manhã, com o COF, o Gilberto Perry, secretário executivo na Frente Nacional dos Prefeitos, que coordenará a mesa, o Carlos Alberto Batinga Chaves, consultor em gestão de transportes urbanos, e online, uma palestra online, o Otávio Vieira da Cunha Filho, participará conosco pelo Zoom. O Fabrício Miller é o secretário de Mobilidade Urbana. Tá. Comporá a mesa também Fabrício Miller, nosso secretário de Mobilidade Urbana aqui da Prefeitura de Salvador. Bom, pessoal, sejamos breves, né? Eu perguntei para a organização do evento até que horas essa mesa podia se estender. Aí, a informação que eu tive é o seguinte: em função da generosidade do coffee break, a mesa podia ir até às 8. Eu falei, às 8? Aí, não, 18. Eu falei, 18. Mas, estou brincando, 18 já não é mais possível, que são 17h50, certo? Mas nós vamos tentar, são 3 pessoas, que satisfação aqui, viu, Fabrício? Secretário aqui de Salvador. Batinga é um craque no tema de mobilidade, nos conhecemos aí há bastante tempo. Otávio Cunha, presidente da NTU, um empresário, líder do setor e parceiro da Frente Nacional de Prefeitos em diversos momentos, está aqui conosco já virtualmente. E a ideia é que cada um possa... Havíamos pensado em 15 minutos, primeiramente, mas talvez... Eu sei que o tema é complexo, mas, em função do adiantado da hora, talvez 10, 12 minutos, para que a gente possa abrir a plateia e tentar, pelo menos, tirar algum encaminhamento, se não, pelo menos, alguma esperança em relação a tema tão complexo como esse. Batinga, você está aqui do nosso lado, você acha que você pode começar? Pode ser? Otávio, o senhor prefere começar por aí? Não, fica à sua disposição. Você que é o comandante aí. Então, seu Otávio, então, por favor, comece aí com as boas novas aí em relação a como que o setor empresarial vê essa situação e quais são as alternativas que se apresentam aí. 10 minutos, doutor Otávio, por favor. Tá muito bem. Obrigado aí. É um prazer poder estar aqui com vocês nesta mesa tão seleta. Falar um pouco aí sobre o marco legal do transporte, a crise, né, que o setor de transporte público vem passando. Acho que todos os municípios estão vivenciando essa dificuldade, né? Já antes da pandemia, o setor já sofria com desequilíbrios na sua atividade.